Boa noite, quinta-feira, 3 de março. No Nesp Notícias de hoje você vai conhecer a nova comissão da OAB Bauru de Defesa e Proteção dos Animais. Vamos receber a presidente da comissão, a advogada Thaís Vioto. E mais... Região central de Bauru ganha mudas de árvores para evitar ilhas de calor. Chuva da madrugada abre cratera gigante na Praça da Paz. Noroeste faz peneira para garimpar novos talentos nas categorias de base. A gente abre esta edição com a proposta de reajuste salarial que a Prefeitura acaba de apresentar aos servidores municipais. Por causa das dificuldades econômicas do município, o governo ofereceu um reajuste de apenas 2,5%, além de um aumento de R$ 20 no Vale Compras, que passaria a ser de R$ 330. O Sindicato dos Servidores pediu uma recuperação gradativa de 40% de perdas salariais registradas em anos anteriores, dividindo o acumulado até o fim deste ano. A contraproposta da Prefeitura será apresentada aos servidores pelo sindicato na próxima quinta-feira. Mais árvores em Bauru. Começou nesta semana o plantio de mudas do cerrado em regiões centrais da cidade. A ideia é diminuir as chamadas ilhas de calor em lugares pouco arborizados. É um projeto da Secretaria Municipal de Meio Ambiente que pretende plantar mais de 10 mil árvores. A estratégia da Prefeitura é começar o plantio pelas ruas centrais da cidade. O motivo é tentar diminuir as chamadas ilhas de calor, que são regiões onde a temperatura fica maior justamente pelo excesso de concreto e falta de árvores. Os benefícios são vários, né? Vai desde ao melhorar a qualidade do nosso ar, né? Pelas trocas gasosas aí, né? Diminuindo o efeito da poluição. Nós temos o problema de som também, né, dos automóveis aí, então acaba formando uma barreira, né? A retenção da água de chuva também, para impedir um pouco que retardar um pouco essa água dela escorrer, formar as enxurradas. A primeira rua a receber as mudas foi a Monsenhor Claro. O objetivo é fazer o plantio em toda a cidade, seguindo o exemplo de áreas arborizadas como o Parque Vitória Régia e a Avenida Getúlio Vargas e melhorar a qualidade do ar. Segundo a Lei 4.368, a Lei de Arborização Urbana, novas edificações só recebem o habite-se após comprovar o plantio de mudas adequadas na parte frontal das residências. E nos espaços públicos, essa lei também vale, como acontece aqui na pista de skate de Bauru. Mas entre as mudas plantadas no local, algumas já foram arrancadas. Além de prevenir o vandalismo para que uma muda se torne uma árvore no tamanho ideal, alguns cuidados devem ser tomados. O que a gente vê é que muitas pessoas, quando plantam, não sabem da manutenção correta e as árvores acabam atrapalhando a visibilidade, a passagem de pedestres e acabam ficando doentes também. Então, esse é um dos maiores problemas. E a engenheira também explica que, por falta de orientação, moradores cortam árvores sem necessidade ou plantam mudas inadequadas. Elas têm que avaliar o tamanho da calçada, a questão de depredação, de poluição, de fiação. Acho que é de equipamentos públicos como saída de água, boca de lobo, postes, sinalização, vários critérios. Recuo do imóvel, se vai cair folha em cima da minha garagem, da telha da minha garagem. Já este arquiteto avalia que o poder público poderia oferecer algum tipo de incentivo para futuras obras. Assim, quem pretende construir poderia planejar o imóvel de acordo com a lei e minimizar os impactos negativos na arborização da cidade. Eu acho que tem que pegar os especialistas em arborização urbana, que a cidade possui, e poder fazer um plano que oriente as pessoas de forma correta em relação a calçadas, iluminação, as espécies e a relação dessas coisas para que a cidade seja mais adequada em termos de arborização. Agora, para o futuro, nós temos que adotar medidas de planejamento e de leis, instrumentos que já existem, para que as pessoas, os proprietários dessas terras, quando construírem ou fazerem os seus
loteamentos e edifícios sejam compensados com essa proteção que a cidade deve exigir. A pancada de chuva que caiu na madrugada desta quinta-feira fez estragos em Bauru. Os 20 minutos de chuva intensa foram o suficiente para alagar pontos críticos. A Avenida Nações Unidas, de novo, virou um rio. Funcionários da prefeitura limparam a lama que ficou dos alagamentos. Mas o estrago maior foi numa das esquinas em frente à Praça da Paz, no Jardim Panorama. O asfalto cedeu e foi aberta uma cratera suficiente para engolir um carro. O buraco fica bem em frente a um prédio residencial. É possível ver o encanamento que passa pelo local. De acordo com o DAI, um vazamento subterrâneo provocou a abertura da cratera. Funcionários do DAI e da Secretaria de Obras trabalharam ao longo do dia para fechar o buraco. O conserto deve ser concluído hoje ainda. A previsão é de que o tempo fique mais firme a partir de amanhã. Veja os detalhes no mapa. Agora chove de moderado a forte em vários pontos do estado, principalmente na faixa leste. A previsão é de que a sexta-feira seja com tempo mais estável, mas não estão descartadas novas pancadas à tarde. No fim de semana, a tendência é de predomínio de sol. Bauru pode ter chuva hoje ainda. Amanhã as chances são baixas, o sol finalmente deve voltar. Agora a umidade do ar é de 85%. Os ventos são de brisa, a 9 km por hora. Hoje os termômetros variaram entre 19 e 30 graus. Nesta sexta, a mínima prevista é de 20 e a máxima é de 31 graus. A seguir a gente fala de esporte. O Noroeste seleciona jogadores para as categorias de base. A aposta em jovens talentos faz parte da filosofia da nova comissão técnica. É daqui a pouco, continue com a gente que o intervalo é bem rápido. Voltamos com um recado para os motoristas de táxi em Bauru. A Endurb está fazendo recadastramento obrigatório. As informações com a repórter Kátia Vanzini. Os taxistas têm até o dia 31 de março para fazer o recadastramento. Quem não fizer, corre o risco de perder o seu alvará de serviço. E eu vou conversar com o responsável pelo setor. O que acontece com o taxista que não fizer o recadastramento? Primeiramente, ele fica submetido a uma multa de 19 UFESP. Insistindo na prática do exercício da atividade sem se regulamentar perante o município, ele poderá ter o veículo recolhido e posteriormente ter o seu alvará cassado. Como que ele deve fazer então esse recadastramento? Ele tem até o dia 31 de março para trazer tanto os documentos pessoais como os documentos do veículo, apresentar ao setor de fiscalização e submeter o veículo também a uma fiscalização, onde será constatado algum dano na lataria, parte elétrica, aferição do taxímetro, e bem como os demais componentes do veículo. Por que o recadastramento é importante? Bom, dá segurança para o munícipe, o usuário, de que o veículo realmente atende às legislações e está em condições de exercer o transporte. Agradeço pelas informações. A relação completa dos documentos necessários você pode acessar pelo site da Endurb. Kátia Vanzini para o Nesp Notícias. A gente fala agora de esporte. Para voltar a ter destaque no cenário do futebol paulista, o Noroeste começou nesta semana a selecionar jovens atletas que vão compor as categorias de base do clube. A nossa equipe acompanhou a seletiva da categoria Sub-15. Teve gente que veio de longe em busca do sonho. 15 minutos que podem fazer a diferença no futuro desses meninos. Todos aqui querem uma chance de atuar nas categorias de base do Noroeste. Mas entre o sonho e a vaga, há um longo caminho de dedicação ao esporte. João Lucas tem 14 anos e é de Taquarituba. Rodou 180 quilômetros com o pai e mais 2 amigos para participar do primeiro dia de peneira da categoria Sub-15. Toda oportunidade que eu tenho, procuro ir atrás para dar o meu melhor, que é meu sonho desde pequeno ser jogador. Você quer seguir carreira mesmo com o futebol? Quero, não tem outra coisa, é isso que eu quero. Sim. Dentro de campo, tudo o que ele mais quer é impressionar os avaliadores. Mostrar a qualidade que eu tenho. Tudo, dar o meu máximo, tudo que eu quero muito jogar aqui. Já do lado de fora é o pai que sofre com a expectativa e a vontade de ver o filho realizar um sonho. O coração de pai, né, começa na beira do campo, né? Quando está jogando, você grita, grita no sentido assim, você incentiva, briga com o juiz, mas não é aquela briga de
né, de falta de respeito, nada disso. E a expectativa é torcer, né? Você que é pai, né, o coração bate mais forte e você quer que tudo dê certo para o seu filho. O Eduardo é de Bauru e também tem o desejo de integrar o time sub-15. Desde os 9 anos, ele treina em escolinhas da cidade e vê na seletiva a oportunidade de seguir carreira no esporte. Eu vim jogando bola desde pequeno e eu quero uma vaga na escolinha sub-15 do Noroeste. A sua intenção é seguir a carreira no esporte? Isso, quero ser jogador, mas penso em profissão também, se não der certo. Na posição de segundo volante, ele também quer mostrar que tem técnica. Quero marcar firme, jogar firme e se tiver a oportunidade de sair jogando, dando passe, tentar fazer um gol, né? Se é difícil para os meninos enfrentar a seleção, para quem avalia, também não é nada fácil. A gente tem alguns critérios, né, a seguir, como se fosse uma cartilha mesmo, né, para que a gente veja essas condições dos meninos. A gente acredita que em uma situação como essa, de apenas avaliar em alguns minutos, né, para cada menino, a gente sabe que não é um tempo suficiente. Então, para essa primeira parte, a gente tenta dar uma funilada, né, em alguns meninos que conseguiram nos agradar na primeira parte. E a partir disso a gente os coloca, né, com o grupo de treinamento, para que depois disso a gente possa dar a credibilidade mesmo da avaliação nossa, para que ele faça parte da equipe então posterior para as competições, no caso do Campeonato Paulista, que vem a seguir agora no mês de abril. Nós estamos trabalhando com um sonho de vários garotos, de várias famílias, e todos têm que entender que, sem dúvida nenhuma, o futebol é para todos, mas o sucesso é para poucos. Então acho que o desafio maior vai ser esse, conduzir esses meninos de uma maneira tranquila, segura, perto de casa, que também é uma garantia para nós de sucesso, e que daqui a alguns anos o Noroeste possa, sem dúvida nenhuma, estar batendo de frente com outras equipes de um maior porte nesse momento. A aposta de Emerson, que chegou para dirigir o Noroeste há cerca de 10 dias, é justamente manter o time principal a partir das categorias de base, um trabalho a longo prazo. O ativo do clube são os jogadores vinculados, são os atletas que ascenderão possivelmente no futuro profissional e o legado que isso daí vai ser deixado também. O Noroeste se estruturou há uns 5 anos atrás, 6, com o Damião Garcia, teve uma transição, Série A1, Copa do Brasil, então possivelmente no futuro próximo é a nossa relação que a gente quer ter também com o torcedor, com a população, deixar o Noroeste numa situação muito melhor do que está hoje. A próxima peneira sub-15 será amanhã à tarde. Podem participar meninos nascidos em 2002. As inscrições são feitas no local e os interessados devem levar o próprio material de jogo. No próximo bloco, você vai saber como deve funcionar a Comissão de Defesa e Proteção dos Animais, que acaba de ser criada em Bauru. Voltamos já já. Voltamos e a gente fala agora da mais nova comissão criada pela OAB Bauru. É a Comissão de Defesa e Proteção dos Animais, presidida pela advogada Thaís Vioto, com quem a gente conversa agora. Thaís, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Boa noite, obrigada. Thaís, como que a comissão pretende atuar aqui na cidade? Então, essa comissão recentemente criada foi instituída pelo nosso atual presidente, Dr. Alessandro Bien Cunha Carvalho. Foi, na verdade, uma portaria número 2, de 11 de janeiro de 2016, que instituiu recentemente. E nós pretendemos atuar no sentido de tanto conscientizar a população bauruense com relação à guarda responsável, com relação à leishmaniose, com relação a diversos temas que permeiam aí, por exemplo, animais em condomínio, né, essa conscientização maior sobre a castração, a importância da castração. E a OAB realmente não poderia ficar de fora, porque é uma instituição que sempre está atuando nas discussões, grandes discussões que acontecem a nível nacional. Então, realmente, a OAB também, nós na comissão pretendemos também ajudar nas políticas públicas que serão desenvolvidas no município ou que já estão encaminhadas, né, para serem desenvolvidas no município, bem como também ajudar no aprimoramento da legislação de proteção e defesa dos animais já existente, na efetivação dessa legislação, né, na criação de projetos de lei. Então vai ser bem amplo assim essa questão, como a comissão vai atuar.
Falando em políticas públicas, como você mesma citou, que é ajudar na elaboração dessas políticas é um dos objetivos da comissão, Bauru está com o edital aberto para clínicas interessadas em fazer castração. Isso. ONGs, pessoas que militam há muito tempo, né, em defesa dos animais, exigem, né, essa possibilidade de as pessoas com condições financeiras desfavoráveis, poderem castrar cães e gatos de forma gratuita. É uma obrigação do município, na sua visão, oferecer essa possibilidade? Isso, na minha visão e na visão do legislador, que é importante deixar claro que já existe uma legislação estadual que determina que todo município tem que desenvolver programas éticos de controle da população canina e felina. Bauru também não poderia ficar de fora, né, e está aí desenvolvendo, juntamente o Conselho Municipal de Proteção dos Animais tem ajudado muito. Isso realmente é uma grande conquista para a causa animal, para os protetores, para as ONGs que tanto almejaram, né, esse programa. Quer dizer, Bauru ainda está em desacordo, porque ainda não começou, né? Está atrasado em relação a esse tema. Exatamente, Larissa. Nós precisamos o quanto antes iniciar efetivamente o programa. Atualmente, a situação do programa é a seguinte: 2 clínicas foram cadastradas e deve-se iniciar o quanto antes, né, o cadastramento das famílias, né, dos animais que serão contemplados com o programa. Um problema recorrente em Bauru e em grande parte das cidades é o abandono dos animais, e as ONGs relatam que esse abandono só cresce. O controle da população já ajudaria, né, nessa situação. E que outras medidas podem ser tomadas, e a comissão pretende atuar também em campanhas que mobilizem a população? Sim, sem dúvida. A questão do abandono é muito séria, crime também o abandono de animais, né? Nós sabemos lá na Lei de Crimes Ambientais, preconiza que o abandono é sentido como crime, e nós também pretendemos, por meio da conscientização mesmo, conscientizar as pessoas que a castração é importante, que cuidar do seu animal é importante, a questão da guarda responsável. Então, de repente, alguma campanha que a OAB possa desenvolver por meio da comissão nesse sentido, para garantir na diminuição desse abandono desses animais. A legislação nessa área, Thaís, ela é moderna, ela faz parte dessa grande lei de crimes contra a natureza, né? Isso, crimes ambientais. Crimes ambientais. Isso. A legislação de crimes ambientais é uma legislação ambiental, né? São inúmeras as condutas tipificadas como crime, ou várias ali dizem respeito aos animais. É uma legislação moderna, sim, porém ainda não é completamente efetivada. O que nós vamos buscar também é a efetivação dessa legislação. Depende muito de denúncia, de flagrante? Isso. Com relação à denúncia, é muito importante a pessoa que presencia ou que fica sabendo ali, de repente, de um crime, com relação aos animais ou com relação à legislação ambiental como um todo, deve sim denunciar para auxiliar a polícia, de repente, a descobrir o eventual, quem é o acusado, quem é o autor do crime, para realmente buscar a punição adequada, né, a punição que a lei determina. E falando em legislação, alguns temas nessa área de defesa e proteção dos animais, eles geram questionamentos, são polêmicos. Um dos temas, por exemplo, é a realização de rodeios. O que a legislação diz sobre isso? Isso, com relação ao rodeio, realmente é uma grande polêmica, né? Algumas pessoas se questionam se realmente existe maus tratos. Pessoalmente, eu acredito, assim como grandes nomes, inclusive já veterinários que deram laudos, né, que existe sim maus tratos, nós sabemos, várias denúncias aí com relação aos rodeios envolvendo maus tratos. A legislação em si, Larissa, as pessoas às vezes pensam que o rodeio é legal. Não existe uma legislação que permita o rodeio em si. O que existe é uma legislação federal que elegeu o peão de rodeio a esportista. Apenas isso. No estado de São Paulo, novamente, é importante salientar que o estado de São Paulo é um estado bem moderno na legislação de proteção e defesa dos animais. E nós temos aqui um decreto estadual, 40.400/95, que proíbe a realização de rodeio, aras em perímetro urbano. E inúmeras outras condutas também são proibidas nesse decreto. Então aqui em Bauru não pode ser feito no Meiridota, no recinto? Não deveria ser feito. E para a gente concluir, um outro tema que levantou muita discussão há cerca de 2, 3 anos, que foi o uso dos animais em pesquisas científicas. Houve até aquele resgate em massa de cachorrinhos beagles, que eram usados
por uma indústria que fazia pesquisa. Isso. A legislação avançou de 2, 3 anos para cá. O que ela diz sobre o uso de animais em pesquisas? Atualmente, nós temos a legislação federal, que é denominada Lei de Arouca, que realmente permite o uso de animais em pesquisas científicas, permite o uso de animais para educação também, a vivissecção. E em Bauru nós temos a legislação que permite a vivissecção. Porém, né, nessa toada de permissão, também essa questão de se é correto, se é ético, a Lei de Crimes Ambientais novamente vem tipificar que é crime fazer testes em animais, mesmo que ainda para uso científico, educacional, desde que existam métodos substitutivos. Nós temos grandes avanços no sentido de métodos substitutivos. Inúmeros métodos existem para que o animal não seja utilizado e para não causar um conflito realmente nos estudantes, né? Matar para salvar. Então, realmente é necessário também, novamente, a efetivação dessa legislação que proíbe o uso de animais desde que existam métodos substitutivos. Nesse sentido também dessa legislação, para Bauru, nós também temos a cláusula de objeção de consciência. Nenhum estudante e nenhum professor ou alguém que trabalha em nenhuma universidade é obrigada a realizar tese em animais, a participar de experiências, tá? Essas pessoas podem sim objetar-se, negar-se, e a instituição de ensino não pode prejudicar esses alunos. Reprovar o aluno. Não pode. Eles devem, inclusive no momento da matrícula, fornecer um formulário perguntando se a pessoa gostaria ou não de realizar ali as aulas com animais e fornecer métodos alternativos para a apreensão do conhecimento. Vamos buscar também a efetivação nesse sentido da legislação. Tá certo, Thaís. Muito obrigada por seus esclarecimentos. Imagina, obrigada a você. O Nesp Notícias fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã às 6h30 da noite. Até lá. Tchau.